Fala pessoal, você que estava ligado no Brasil Urgente, seja muito bem-vindo ao Band Placar com oferecimento BandBet. Deixa seu like na nossa live e seja bem-vindo, bora falar de futebol. Hoje começa o Brasileirão, é isso mesmo, o Brasileirão começa mais cedo esse ano. E talvez não seja o principal jogo do dia em termos de competitividade. Mas é o jogo, Bernardo Ramos, que as atenções estarão voltadas. Primeiro que o atual campeão brasileiro, o Flamengo, visita o São Paulo no Morumbi. O São Paulo está numa crise, vem de derrota com o Palmeiras, vem com problemas fora do campo e no campo. Crespo terá uma pressãozinha aí para lidar e eu fico pensando qual é a prioridade do São Paulo agora, porque corre risco de rebaixamento no Paulistão e tem um Flamengo logo na estreia do Brasileirão que seria importante pontuar. É isso, assim, o Crespo cometeu um sincericídio, mas para mim ele tá certo, cara. O São Paulo briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Ele falou em 45 pontos. Ele tá tentando limpar um pouco a barra dele, né? Falando, pô, peraí, só eu vou ouvir aqui. Tem mais gente irresponsável por essa situação. Né? A começar pelo próprio presidente Arrim Assis, que para mim já falou demais. Né? Não, o São Paulo vai brigar por Libertadores. Não vai, gente. E o Rafinha, que também, até outro dia estava trabalhando na televisão, também tem uma opinião que vai de encontro, ou seja, contra a do Crespo. Então eu acho que o Crespo não vai durar muito no São Paulo, porque eu não consigo ver esse São Paulo brigando por coisas grandes nessa temporada. Posso estar enganado, é só o início do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer, o Campeonato Brasileiro começa antes nessa temporada, mas é um jogo muito difícil contra o Flamengo, né? Vamos começar falando sobre o time do São Paulo, porque deve ser uma equipe principal na partida contra o Flamengo. O Crespo até fez uma mudança tática, o Crespo joga muito com 3 zagueiros, né? Mas desde o jogo contra o São Bernardo, na segunda rodada do Campeonato Paulista, vitória do São Paulo por 1-0, gol do Luciano, ele optou por uma linha de 4, né? Então pode ser que o São Paulo entre em campo hoje, com o Rafael, Mike Arboleda, Alan Franco e o Wendel, e aí uma formação com 4 jogadores no meio de campo, como aquela que enfrentou o Corinthians, num formato de losango, né? Com Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas Moura. Caleri, de repente reassumindo a condição de titular, ladeado pelo Ferreirinha ou pelo Luciano. Essa pode ser a escalação do São Paulo para essa partida. Quem está jogando muito bem é o Danielzinho. Impressionante, muito bom jogador contratado pelo São Paulo. Agora o Ender, eu gostei mais da partida do Enzo Dias no fim de semana. O Enzo Dias jogou bem contra o Palmeiras. Naqueles primeiros 30 minutos ali de partida, o São Paulo até jogou melhor, Também achei. Depois, quando tomou o segundo gol, a vaca deitou. Aí se perdeu. Mas até tomar o segundo gol do Palmeiras, o gol do Flaco Lopes, o São Paulo estava melhor na partida. Quem também precisa se recuperar é o Flamengo. Né? Vem de uma derrota por 2-1 para o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Chegou a estar perdendo por 2-0 aquela partida. E o técnico Felipe Luiz finalmente deve colocar força total em campo, porque Arrascaeta e Jorginho ainda não jogaram relacionados nessa temporada, né? Então a gente imagina um Flamengo, de repente, entrando em campo com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, que foi muito mal contra o Fluminense, Léo Pereira e Alexandro, 2 volantes, Pulgar e Jorginho. E aí, mais à frente, eu apostaria no seguinte: Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Pode ser que o Plata jogue com o Carrascal pelo lado esquerdo, mas acho que ele não vai fazer isso, porque o Felipe Luiz gosta sempre de ter um ponta esquerda, de fato, né? Ou Samuel Lino ou Cebolinha. E ele gosta muito de ter um meia pelo lado direito que abra o corredor para a ultrapassagem no lateral. Então eu não consigo imaginar esse time do Flamengo atuando com Plata e Carrascal. Pode acontecer, mas seria uma mudança sutil em relação ao que o Felipe Luiz fez, principalmente na temporada passada, quando o Flamengo ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então eu imagino o Flamengo jogando dessa forma. E aí terá problemas nessa sequência, porque tem um jogo importante que vai com o que tem de melhor o Flamengo. No fim de semana tem o Corinthians na Supercopa, também acho que vai com o que tem de melhor. Sim. Na semana que vem tem mais uma rodada do Brasileirão no meio da semana. Internacional. Que acho que não vai poupar também, ou pode até colocar um time misto, mas não acredito muito. E no outro fim de semana tem uma partida do Carioca que precisa vencer. Sampaio Correia.
De repente, o Flamengo entra nesse jogo contra o Sampaio Corrêa já eliminado no Campeonato Carioca. Pode ser. Porque haverá rodada nesse final de semana, o Flamengo não joga e a situação é muito complicada, né? Mas agora é pé embaixo. Lembrando que esse time do Flamengo, pelo menos os profissionais, se reapresentaram no dia 12 de janeiro. A última partida do Flamengo no ano passado foi no dia 17 de dezembro, o jogo contra o Paris Saint-Germain na final do Mundial, do Interclubes, como queiram, né? Intercontinental, enfim. Então, é um time que ainda busca a melhor forma física. Para mim, seria estranho se qualquer time que disputa a Série A estivesse na plenitude da forma física agora. Concordo. O negócio é atingir essa plenitude lá na frente. Agora, o Flamengo ainda não se posicionou qual é a prioridade do ano, ou sim? Porque ano passado ficou bem claro que era o Campeonato Brasileiro. Ainda não, institucionalmente ainda não. Nem em on, nem em off. Então, vamos ver se após essa partida de hoje o Felipe Luiz fale algo. Pode falar. De repente, embora eu acho que seja uma decisão institucional, sim, ou seja, do presidente, o Felipe Luiz pode, sem dúvida nenhuma, responder este questionamento. Vamos fazer o seguinte, sugiro a você que você aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br, tá? Lembrando a você que o bolão do Brasileirão da primeira rodada tá on, ou seja, você pode ganhar R$1.000 em prêmios e até uma free bet de R$500 se você vencer o bolão nessa primeira rodada, tudo no site da Bandbet. Vamos aqui baixar o scroll e aí você tem um botão na capa do site Brasileirão Série A, com os jogos desta noite. Flamengo e São Paulo e Flamengo às 9h30 da noite, com o Flamengo favorito pagando 1,99 para vencer o São Paulo no Morumbi, hein? De repente, um empate pode ser um resultado também. São Paulo está pagando 4,01 para ganhar o jogo, então a gente tem uma odd do São Paulo que é o dobro da odd do Flamengo. 4,01 contra 1,99. O que você acha que vai dar nesse jogo aí? Vitória do Flamengo ou empate. Mas acho mais provável a vitória do Flamengo. Tá bom, pagando 1,99 é uma bela odd, né? Eu apostei R$10 aqui. Se eu ganhar, eu ganho R$19,90, né? Para cada R$10 apostados. Ou seja, é uma boa oportunidade aqui para você que vai torcer pelo Flamengo. Se você torcer pelo São Paulo, também está pagando 4,01, né? Lembrando que as odds, elas estão sujeitas a alterações à medida que o horário do jogo vai se aproximando. É daqui a pouco o jogo, mas à medida que o horário do jogo vai se aproximando, as odds sofrem alterações. Inclusive, você pode fazer a sua fezinha durante a partida. Claro que as odds vão mudando também. Mais tarde, às 11h30 da noite no horário de Brasília, tem o melhor basquete do mundo, a NBA, né, Isa? Vamos falar de NBA porque tem um confronto direto na Conferência Oeste. Houston Rockets contra San Antonio Spurs. E aí, Berna, é o segundo contra o quarto da conferência. Eles já se enfrentaram 2 vezes nessa temporada. Vem aí o terceiro encontro, por enquanto 1-1. E depois teremos o quarto encontro, então já tem uma rivalidade ali, os dois lutando pela ponta. Pela ponta não, porque já tem o líder, mas pelas primeiras posições ali nos playoffs. Esse time do Houston Rockets, com esse cara aqui, o Kevin Durant, melhorou muito, né? É um clássico texano, então já tem uma rivalidade ali. Na semana passada, o Houston ganhou em San Antônio. Nessa semana, hoje, melhor dizendo, o jogo é em Houston, uma cidade bem maior, é a 4ª maior cidade em termos de população dos Estados Unidos, né? Houston é uma cidade bonita, mas é pequenininha e tal. Então é o seguinte, o time do Houston Rockets tem ali, com a chegada do Kevin Durant, o preenchimento de uma lacuna, né? Porque é um time que tinha 2 bons armadores, Fred VanVleet, que foi campeão pelo Toronto Raptors, que está fora do jogo de hoje, Reed Shepard, que é armador e é bom jogador, e tinha um grande pivô, como ainda tem, que é o Alperen Sengun, jogador turco, que vai para o jogo hoje. E aí o Kevin Durant chega para ser o ala principal do time, né? Então é um time muito completo hoje. Esse de Houston, não à toa, está subindo bastante na tabela. Já passou Los Angeles Lakers, inclusive, e ocupa, como você disse, a 4ª colocação na Conferência Oeste. O San Antonio Spurs é um time que divide melhor a pontuação, tá? O cestinha, na média, na temporada, é o do Aaron Fox, que tem uma média de 20 pontos, cerca de 20 pontos por jogo. Em contraponto, o melhor pontuador do Houston é o Kevin Durant, com uma média de 26 e pouco. Então você veja
que o San Antonio tem um cestinha com menos pontos, logo distribui melhor a pontuação. Exato. E tem muita gente boa para isso. É um jogo de perímetro muito forte, com o De'Aaron Fox, Stephen Castle, Julian Champagne. E tem um pivô que é muito bom, que não vive um bom momento, que é o Victor Wembanyama. Aliás, no jogo da semana passada contra o Houston, ele marcou apenas 14 pontos. O Alperen Sengun marcou 20, ou seja, o Sengun cuidou muito bem do pivô Victor Wembanyama. Então, vai ser um clássico muito equilibrado esse. Eu imagino que o Houston chega mais embalado para esse jogo. Eu acho que o Houston vai para os playoffs, sem dúvida nenhuma, e pode subir na tabela, galgar parâmetros, como dizia Sebastião Lazzaroni, ex-técnico da seleção brasileira. Péssimo, aliás. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, mais uma vez, ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Você será direcionado para a capa do site mais uma vez. E aqui tem um botão NBA. A bola vai subir em Houston às 11h30 da noite. E aqui, como eu disse, né, o Houston aparece, na minha opinião, como favorito, pagando 1,69, tá? Contra 2,18 na média do mercado. Então, eu acho que o Houston ganha esse jogo, sim. Como eu disse, o Kevin Durant, veterano, 37 anos, tá jogando muita bola. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia, até o próximo Band de Placar.